Fala, turma! E aí, beleza? Uma coisa que eu sempre escutei das pessoas, que para a gente investir, a gente precisa de muito dinheiro e precisa de muito conhecimento. Muito conhecimento realmente é verdade, né? Isso aí se faz necessário, mas é algo que você tranquilamente você adquire com o tempo. Ao passar do tempo, você vai estudando e você vai adquirindo conhecimento, você vai acostumando com o mercado. Agora, em relação ao dinheiro, em relação às finanças, não necessariamente. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês algumas ações que custam menos de R$ 10 e que é possível você realizar investimento a partir delas. Dá para a gente poder filtrar boas ações. Mas antes de eu passar para a seleção de ações, vai ser algo simples. Eu queria trocar uma ideia com você a respeito de alguns mindsets, algumas coisas de pensamento que a gente precisa mudar um pouco. Em relação a essa questão de, eu preciso juntar dinheiro, eu preciso ter condições para investir, no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, tem uma parte assim que me marcou muito quando eu li, que ele falava que você deve se pagar em primeiro lugar, não necessariamente com essas palavras, mas isso aí falava que você deveria ser a primeira pessoa que você mesmo deveria se pagar quando você recebe a sua renda, recebe seu salário, recebe ali o seu dinheiro, né? E o que eu interpreto como isso, e a partir de então eu adotei para mim e passei a falar para as outras pessoas. Se você ficar esperando você ter uma boa condição, as suas dívidas se equilibrarem, você juntar dinheiro para você poder investir, vai ser muito difícil fazer isso. Faz um movimento inverso. Quando cair o seu salário, quando cair a sua renda, a primeira coisa que você faz, você separa o capital que você vai investir, não necessariamente em renda variável, em criptomoeda, pode ser renda fixa ou até mesmo poupança, uma reserva de emergência, mas você vai adquirir um poder de poupança. E essa vai ser a sua primeira atitude. A partir dela, você desencadeia as outras. Você começa a pagar suas outras dívidas. E se for necessário, nessa caminhada, você vai reajustando, você muda o seu estilo de vida, você para de gastar um pouco para o seu orçamento ele caber naquele valor que sobrou, certo? Num primeiro momento, para quem não está acostumado, talvez vai sentir bastante dificuldade. Você pode pegar esse valor que você reservou para a poupança e deixa ele guardado sem fazer nada e aguardar até o final do mês para ver se você vai conseguir se reajustar. Mas é interessante esse comprometimento, entendeu? Que só a partir daí a gente começa a conseguir juntar. Eu até faço como é que eu vou falar aqui? Uma correlação, fugiu a palavra aqui da cabeça, mas já viu aquelas pessoas, talvez você já escutou, eu já escutei. Eu não tinha dinheiro para comprar uma casa, eu não tinha dinheiro para comprar um carro e eu precisava, eu queria, foi pela minha família, eu fui lá e fiz. E essa pessoa depois ela acabou dando conta de pagar, seja o imóvel, seja o carro, um terreno, ou algum projeto de vida, uma viagem, qualquer coisa. O que ela fez nesse ponto? Ela fez exatamente isso que eu falei. Ela se pagou primeiro, ela fez um compromisso e a partir dele ela reajustou todo o seu estilo de vida. No final foi difícil, mas ela deu conta, ela teve sucesso em honrar aquele compromisso, em pagar aquela despesa. E talvez se ela não tivesse dado aquele pontapé inicial, ela nunca teria feito. Se ela tivesse esperado o momento ideal para ter condições financeiras, para ter menos dívidas, para fazer aquilo ali, para assumir aquele compromisso, ela não teria feito. Não é a melhor das opções, é óbvio, mas aqui a gente falando de investimento, falando em poder de poupança, com certeza é a melhor das opções. Não espera a melhor condição, não espera o melhor momento, não espera a melhor oportunidade, as suas dívidas baixarem. Comece a juntar agora, entendeu? Comece a juntar agora. E a partir disso você regula o seu estilo de vida. Tá certo? Eu queria só passar essa ideia para vocês, porque a partir disso, pode ter certeza que tudo fica mais fácil. Você fazendo essa parte, o conhecimento a gente vai adquirindo, você adquire aqui no canal do YouTube. Eu estou aqui para isso, para tentar te ajudar a conseguir conquistar essa jornada financeira e em troca eu só te peço aquele humilde like no nosso vídeo aqui, né, para eu poder continuar buscando conhecimento e te repassando. E se você não for inscrito do canal, já aproveita e se inscreve para a gente dar continuidade e eu vou mostrar para vocês agora uma seleção de ações, como que a gente faz para filtrar e para analisar que custam menos de R$ 10. Como dizem, dinheiro de pinga. Vamos lá então. Primeiro passo para a gente poder selecionar as ações que custam menos de R$ 10. Eu vou utilizar aqui o Status Invest, vou vir aqui na parte de ações, busca avançada,
Vou rolar a página para baixo e vou dar um buscar. Aqui nessa tela eu não vou aplicar filtro nenhum, tá? Vou simplesmente realizar o download da planilha e vou abrir a planilha aqui que o site me fornece. Aqui praticamente tem todas as ações que estão listadas na Bolsa Brasileira. Seja do Ibovespa, seja do Ibra, seja do IBXX, né? Tem 621 ativos aqui. E a gente vai começar a brincar com esses ativos. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, só vou dar uma ajeitada para ficar com um visual melhor e a gente poder visualizar mais tranquilo, né? Eu vou aplicar aqui filtros na primeira linha, porque eu quero ações que custem menos de R$10. Esse vai ser o meu primeiro filtro. Aí eu vou vir aqui na coluna preço e vou colocar um filtro aqui, ó, é menor ou igual a 10. Esse vai ser o nosso primeiro filtro. A gente tinha 621 ativos e agora caiu para quantos? Vamos verificar aqui. Eu tenho agora 276. Foi mais da metade aí que já reduziu. O que eu vou fazer agora? Eu vou excluir algumas colunas que para mim não interessa. Aqui eu vou utilizar algumas métricas fundamentalistas, tá? Alguns indicadores para poder filtrar essas ações. Com esse restante aqui, a gente já consegue filtrar bem essas ações. Primeira coisa, eu quero ações que tenham liquidez. Não adianta você entrar num bom ativo se você não consegue movimentar ele depois. Primeira coisa que eu vou fazer, vou filtrar aqui a liquidez. Eu gosto de liquidez de R$1 milhão, uma liquidez diária, que tem a negociação de R$1 milhão por dia, que dá para a gente movimentar tranquilamente. Mas eu vou colocar um número menor aqui, porque vocês vão ver como que isso aqui vai reduzir com esses simples filtros que eu vou aplicar, tá? Então eu quero uma liquidez diária maior ou igual a 500 mil. Então 500 mil de liquidez diária. A gente já caiu de 276, já foi para 119, mais da metade novamente. Agora eu vou aplicar aqui um outro filtro que vai ser o do ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, ou também chamado de Return on Equity. Eu vou aplicar aqui que eu quero que ele retorne sobre o patrimônio líquido pelo menos a taxa Selic. Ah, você acha que é muito? Você acha que é pouco? Esse aqui é o meu filtro. Eu quero empresas que me dêem um retorno da taxa básica de juros, porque senão eu vou para a renda fixa. Vou colocar aqui então um filtro de número que ele tem que ser maior ou igual à nossa taxa atual, está 13,65. Percebam que essa métrica aqui ela varia com o passar do tempo, conforme a taxa de juros varia, mas hoje eu vou aplicar essa variação aqui, esse retorno, tá, do ROI. Então, maior do que 13,65. Olha quantas empresas a gente já tem. De 621 sobrou só 28. Dívida líquida sobre EBIT. Existe um número que ele é bem aceito pelo mercado que seja menor do que 3. O que significa isso? Quando eu pego a minha dívida líquida, que é a minha dívida retirada do caixa, retirado as disponibilidades, eu divido pelo EBIT, que é o lucro antes dos juros e impostos, também chamado de lucro operacional. Esse é um dado aqui que ele é medido anualmente ou então nos últimos 12 meses. Se eu tenho uma dívida líquida menor do que 3, ou que seja 3, significa que em 3 anos de lucro líquido, de EBIT, eu consigo quitar aquela dívida. O mercado ele aceita bem esse número, tá? Uma dívida líquida menor do que 3 e é isso que eu vou aplicar aqui. A gente já cai e, na verdade, aqui eu vou corrigir, tá? Não é menor do que 3. Eu vou colocar ela entre 0 e 3, porque senão a gente fica com EBIT negativo. É maior do que 0 e menor do que 3. Agora eu tenho somente quantos ativos aqui? Eu tenho somente 15 ativos de 621. E é assim mesmo, tá? Isso aqui, toda vez que você vai fazer o investimento, você vai aplicando os filtros, vai reduzindo, vai aparecer algumas ações boas, que nós vamos estudar essas ações posteriormente, né? Não é porque aqui deu um resultado que eu já vou entrar de cabeça, tá? Mas isso aqui é um filtro para a gente poder estudar e definir quais são as melhores. Vou fazer uma coisa bem básica, mas que vai te diferenciar da grande maioria dos investidores pessoa física. Agora, um outro indicador que o mercado gosta bastante também, ele é o PEG Ratio. Ele é um PL melhorado, né? A coluna aqui do PL, que é o preço sobre lucro, e eu tenho o PEG Ratio. O PEG Ratio, ele mistura o preço sobre o lucro e a taxa de crescimento.
Ele apresenta um dado mostrando se a empresa está supervalorizada, né, sobrevalorizada ou subvalorizada pelo mercado. E ele compara essa questão do preço-lucro e o crescimento da empresa. Ele já apresentou esse dado com o resultado, eu não vou utilizar esse resultado aqui, porque tem uns resultados até que eu achei estranho, por exemplo, Itaúsa, aqui ele está me apresentando um PEG ratio negativo, eu procurei no site porque não achei, eu vou considerar o CAGR para poder fazer esse cálculo. Então eu vou excluir tudo isso aqui e vou falar aqui o meu PL dividido pelo meu CAGR, tá certo? Esse aqui eu vou usar como PEG ratio. O CAGR, também chamado de Compound Annual Growth Rate, seria taxa de crescimento anual composta. Basicamente, ele pega o valor do ativo, igual esse aqui é dos últimos 5 anos, ele vai pegar o preço do ativo 5 anos atrás, vai pegar o preço do ativo hoje, vai verificar qual que foi essa porcentagem e vai passar isso aí ao ano. Seria uma média de crescimento anual. E eu vou estar utilizando ele aqui para fazer o cálculo do PEG ratio. Feito esse cálculo, eu já vou definir aqui, que é um outro valor que o mercado aceita bastante, é o PEG ratio abaixo de 1. As empresas que possuem esse número abaixo de 1, esse indicador abaixo de 1, são empresas interessantes para realizar o investimento. Vou adotar isso aqui, filtro por número, vou colocar aqui que é menor ou igual a 1, certo? Da mesma forma que eu errei aqui novamente, eu quero ele entre 0 e 1, tá? Não é menor do que 1 para a gente cortar aqui aqueles valores negativos. Então agora, pessoal, olha só, de 600, eu estou batendo, olha como que diminui isso aqui. Sobraram quantas empresas? Sobraram somente 8 empresas, né? Deixa eu ver se dá para reduzir mais alguma coisa aqui. Dá para a gente aplicar mais um filtrozinho aqui, que é o Enterprise Value sobre EBIT. O que é isso? Ele cria um valor para a empresa, né? É um valor aí, um valuation bem simplificado. E no que consiste isso? Eu vou pegar o preço das ações, vou multiplicar pela quantidade de ações, vou somar com as dívidas da empresa e vou tirar as disponibilidades, o dinheiro que eu tenho em caixa. Vai ser ali, então, preço das ações vezes a quantidade mais a dívida líquida. Esse é o Enterprise Value. E quando eu pego esse valor da empresa e divido pelo EBIT, quanto menor eu tenho esse número, melhor é, porque significa que o lucro que a empresa está dando, o lucro operacional, se ele for um número grande, o EBIT for um número grande, logo o resultado do EV sobre EBIT vai ser um número pequeno. Então, a cada ano que passa, a empresa ela dá mais lucro que se aproxima do preço da empresa, entendeu? Uma coisa é você comprar uma empresa que custa R$10 e ela dá um lucro de R$1 por ano. Outra coisa é você comprar uma empresa que custa R$10 ou que seja R$30 e ela dá um lucro de R$15 por ano. Olha a diferença. Apesar dela custar mais alto, ela está dando um lucro que é a metade do preço dela. Enquanto a empresa que custava 10, que era mais barata, ela está dando um lucro que seria equivalente a 1/10 do valor dela. Tá certo? Eu deixei ele aqui só para efeitos comparativos. Esse dado aqui, quanto menor, melhor. Tá? A margem líquida também eu gosto de ter ela visual, que ela quanto maior, melhor. O que significa margem líquida? É o lucro líquido dividido lá por aquela receita que entrou lá no início da demonstração de resultado de exercício, da DRE. Traduzindo isso aqui, seria assim: imagine que uma empresa ela teve uma receita de 100 milhões e no final lá da DRE dela, no final do exercício social dela, onde ela vai apurar os resultados, sobrou um lucro de apenas 1 milhão, de 100 milhões para 1 milhão. A sua margem líquida, nesse caso, foi de 1%. Se tiver ocorrendo uma crise, alguma coisa, e essa empresa ela precisa reajustar os preços para ela ficar mais competitiva, ela não tem muito espaço, porque a margem líquida dela é muito pequena. Agora imagine uma empresa que tem uma margem líquida de 30%. Ela começou lá com 100 milhões, aí ela pagou todas as despesas, funcionários, impostos, juros, e sobrou para ela 30 milhões. Ou seja, ela tem 30 milhões de margem líquida. Perceba como o operacional dessa empresa ele é muito mais eficiente do que aquela outra que terminou só com 1 milhão. Ela tem 30%, ela consegue reduzir os preços dela e ficar competitiva ainda, principalmente em momentos de crise.
é interessante que a margem líquida seja o mais alto possível. Eu, particularmente, gosto de margens líquidas acima de 10%, que ela tem ali entre 10% e 20% para negociar. Então eu deixei aqui só para fins de consulta comparativos, tá? Isso aqui muda a cada emissão de relatório, relatório trimestral, relatório anual, vai sendo atualizado, é uma coisa que a gente tem que acompanhar. Então eu deixei aqui para ficar no visual. O PVP eu ainda vou aplicar um filtro, que é o preço sobre o valor patrimonial. Quando esse preço sobre o valor patrimonial está muito alto, indica que a ação está sobrecomprada. E se tiver muito baixo, ela está sobrevendida, ou seja, ela está sendo negociada acima do valor patrimonial dela ou está sendo negociada abaixo, com ágio ou com deságio. Quando a empresa está sendo negociada com PVP de 1, significa que ela está sendo negociada no valor justo do valor patrimonial dela. Eu vou buscar aqui, para ser justo, vou aceitar empresas que estejam com ágio, com valor maior do que 1, mas eu vou limitar aqui a 2, tá? Para ela estar sendo negociada a 2 vezes o valor patrimonial. Sobraram somente essas empresas aqui. Daquele 621, 671, eu já nem lembro mais. E agora sobraram aqui somente 6 empresas. E dessas 6 a gente tem ordinária e preferencial, então sobrou uma, vamos considerar essas duas como sendo uma, 3, 4. Somente 4 empresas. E para finalizar agora, eu vou fazer um outro filtro, eu vou analisar novamente essas empresas, agora utilizando o site Fundamentei, e eu vou olhar aqui de maneira simples também, bem rápida, o que tem problema e o que não tem, para eu poder sair fora e vamos ver o que sobra. Vou pegar primeiro ali, DEXP3, eu não sei nem o que é isso. Holding que concentra seus investimentos em empresas no setor de químico e tubos de aço. Beleza. Vou rolar aqui o site Fundamentei. Ele é um site gratuito, também tem a parte paga. Eu gosto muito desse site aqui. Sempre falo isso por esse quadro aqui, ó, que ele traz as informações de análise fundamentalista com dados bastante concentrados de fluxo de caixa, de DRE, de balanço patrimonial, tá? Pegando essa empresa aqui, a primeira coisa que eu olho é a coluna lucro líquido. Eu já vejo esse monte de prejuízo aqui, ó. Para mim, eu já corto da lista, tá? Não me interessa. Poderia deixar ela aqui amarelo, né? Não sei, vai de cada um. Para mim, não, eu tô fora dessa aqui. Não gosto de empresa assim com prejuízo. Ainda mais essa aqui que ela tá com prejuízo recente. Ela tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos de lucro líquido seguido. Ah, beleza, né? Tem um tempo razoável. Se fosse 10 anos, eu cogitaria deixar ela ali, quem sabe, né? Olhando graficamente, fazendo uma análise mais profunda, considerar investir, mas foi muito tempo de prejuízo seguido, né? Então, decido tirar. Itaúsa, eu não precisaria nem olhar, porque eu já conheço a empresa, mas eu vou mostrar para vocês. Vamos abrir aqui Itaúsa. Itaúsa, uma holding que investe em Itaú, Alpargatas, Duratex, CCR, entre outras. O peso de Itaúsa basicamente é Itaú, né? A parte mais expressiva dela, dos resultados, vem de Itaú. Poderia falar que é uma empresa do setor financeiro, mas a gente olha aqui lucro líquido, ó, desde 1995 nunca teve prejuízo. Tem um bom ROI, um bom retorno, a margem líquida dela é gigantesca. Aqui na dívida líquida sobre EBIT, que o bom é menor do que 3, até aparece ali uma cola, a gente percebe que é uma empresa que não está alavancada de forma alguma, está muito tranquilo. Então, Itaúsa entraria aqui em uma empresa para investir. Vou marcar aqui como verde. Sobrou aqui Pomo 3, Pomo 4 e Chu. Vamos dar uma olhada então. Vamos ver Pomo 4, se eu não me engano, é Marco Polo. Uma das maiores fabricantes de carroceria de ônibus do mundo, isso mesmo, Marco Polo. Tag along de 100% na ON, 80% na PN, nível 2. Tem free float nas ordinárias, né? Tem um free float considerável, nas PN está bem tranquila a liquidez, né? Mas vamos olhar aqui Marco Polo. Lucro líquido, nunca teve prejuízo, já gostei. Retorno, começou a apresentar um retorno acima da taxa básica de juros a partir de 2022. Interessante. Receita líquida crescente, patrimônio líquido crescente. Ela teve períodos aqui bem alavancados, mas agora em 2022, por enquanto, está tranquilo, né? É uma empresa aí que tem certa alavancagem.
teria que verificar nos relatórios dela como que é isso aí. Mas os números dela aqui são números interessantes. A margem líquida, ela passou aqui um tempo com a margem líquida baixa, ó, 3, 5, 5, 3, e agora já está aí em torno de 10, né? Mas é uma empresa que eu também separaria para poder comprar, para poder investir. Vou marcar aqui de verde. Aqui na Itaúsa, aí varia também, né? Porque ó, a gente tem liquidez média diária na ordinária de 1 milhão e em Pomo e Marco Polo também. Daria para investir nas duas nas ordinárias, não tem problema. O que tem mais liquidez, sem dúvida, são as preferenciais. E por último aqui sobrou Shu 4. Vamos dar uma olhada em Shu 4. Atuação internacional e ocupa uma posição de destaque nos segmentos de compressores e automotivo, setor automotivo. Ela não tem tag along na PN, isso é um problema, e ela tem tag along de 80% na ON, porém a ON não tem free float. Então, infelizmente, essa empresa aqui eu não investiria. Apesar de ter bons resultados aqui de lucro líquido, ela teve prejuízo no passado, mas agora desde 2009 ela conta com lucro líquido ano após ano, né? Não teve mais prejuízo. Controlou bem a alavancagem dela, ela estava aqui em torno de 2, chegou para 3, depois caiu para 1 e assim manteve, né? É uma empresa que apresenta bons números, mas se eu não tenho liquidez nas ordinárias, para mim não serve. Aí cabe a cada um, né? Ver o que quer, porque aqui eu estou olhando a visão societária. Eu quero ter o mesmo direito que o controlador da empresa. Aí imagina se o controlador resolve vender essa empresa e eu cheio de preferencial e as ações derretem, quem que vai ter o direito de vender pelo mesmo direito do controlador? Somente quem tem ON, e as ONs não têm liquidez, tá certo? Tanto é que nem apareceu na tabela Shu 3, apareceu só Shu 4, certo? Então, para mim, tô fora também. Essa aqui eu já vou marcar até como vermelho. Ficou aqui essa DEX P3 em amarelo e selecionado somente 2 ações, galera. E é assim mesmo, tá? Investimento, você selecionar, você correr. Fui muito exigente nos meus filtros aqui? Talvez. Mas é o meu dinheiro e eu decido o que eu vou fazer, eu decido onde que eu vou aplicar. Eu não sou obrigado a aplicar onde o mercado quer. Então, a gente pegou aqui ações com restrição orçamentária, ações baratas que custem menos de R$10 e, por enquanto, essas duas aqui foram as que estavam melhores entre as de R$10 segundo esses critérios. Existem diversas outras formas de analisar. Aqui foi para vocês terem uma ideia como que a gente faz uma análise bem rápida, mas que coloca a gente numa posição muito confortável. Para fechar esse vídeo, vamos só dar uma olhadinha graficamente como que estão essas duas ações. Então aqui eu tenho o gráfico de Itaúsa, tá certo? Ela está próxima do topo histórico, eu estou com uma função aqui desconfigurada, aí. Olha que gráfico bonito, ó, sempre para cima. Então Itaúsa está sendo negociada próxima dos topos históricos, tá? Aqui está ajustada por dividendo, se a gente tirar ficaria dessa forma. Eu vou deixar considerando os dividendos. Então, não vou nem muito no passado não, mas é o que eu falo. Quando a empresa é boa, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Olha só, no dia 23/3 de 2023, Itaúsa fazendo um fundo aqui. Em quantos dias? Vamos ver. São 60 e... Tá ali aparecendo o número de candles, né? 62 dias, ela teve uma variação de 25%. Entenderam? O dobro da renda fixa para um ano. Se você voltar mais atrás um pouquinho, de 2022 para cá, foram 239 dias, praticamente um ano, uma valorização de 37%, enquanto a renda fixa 13,65%. Ou seja, a gente teve a oportunidade de comprar aqui, tive a oportunidade de comprar aqui, tive a oportunidade de comprar aqui, tive a oportunidade de comprar aqui, aqui em 2021. Não vou nem falar aqui do Covid, né? Tive aqui de novo depois de Covid, a gente percebe que Itaúsa, ela está trabalhando dentro desse range aqui, ó. Ela está oscilando aqui entre 9,91 e 6,79, considerando os dividendos, né? Mas houve muitas oportunidades nos últimos 3 anos. E, hoje o preço está caro, está barato? Se o seu objetivo for longo prazo e você considerar que Itaúsa vai continuar fazendo isso aqui, ela vai continuar subindo, se a sua expectativa é essa,
O preço ele não importa muito, mas que tiveram boas oportunidades de comprar aqui a preços mais acessíveis, teve. Vamos dar uma olhada em Pomo 4, a empresa lá ligada aos ônibus, Marco Polo. Então, Pomo 4 está num topo histórico, né? Essa sim tá bem, deu uma recuperada boa. Vamos olhar aqui, tirar os dividendos para ver se muda muita coisa. Ó, o topo histórico sem os dividendos foi 14, na região de 14,75, 14,48. Agora ela está em 5,28, mas considerando aqui os dividendos, ela está bem na região do topo histórico. A mesma coisa aqui Itaúsa, a gente teve diversas oportunidades aqui, ó, vou considerar somente do Covid para frente, ó. Tive oportunidade aqui, 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 aqui. Olha o tanto de oportunidade aqui, mais aqui. Pegando essa última de 2022, olha só. A gente tem aqui, ó, 153% em 134 dias. Uma vez e meio o patrimônio. Se a empresa for boa, se ela manteve esses dados do ano anterior, a gente já teria bons números no ano anterior. Até mesmo olhando aqui no Fundamentei, a gente observa no ano anterior dela, ó, 2022, um lucro líquido, inclusive, ó, muito superior a 2021. A margem caiu um pouquinho, a alavancagem aumentou, mas a empresa ainda se mostrou consistente. Daria talvez para ter investido, né? Teria que fazer essa análise lá naquela época. Mas olha o salto que deu, a oportunidade que deu aí de lucro. E é isso, pessoal. Vocês perceberam que não foi uma análise complicada, não foi algo muito difícil de fazer. Com um certo nível de conhecimento, você consegue filtrar boas empresas. Isso aqui considerando aquela aplicação mensal, aquela aplicação regular que todo mês você faz, todo mês você faria isso. Não adianta chegar e você ter uma lista aqui, ó, vou voltar tudo aqui de novo, ó, né? Quantos que a gente tinha aqui? Vamos ver lá novamente. 621. Não adianta você ter 621 ativos, você ter 50 ativos, você não vai conseguir analisar 50 empresas, tá? Reduz o número para você poder fazer uma análise de mais qualidade e realmente definir boas empresas. Lembre-se que é o seu dinheiro, é você que está aplicando, ninguém está te obrigando. Cabe a você o poder de decisão. Beleza? Espero que tenha gostado, espero que te ajude a escolher boas empresas e até o próximo vídeo. Valeu!